porém as pessoas não saíram. A preocupação agora aumenta quando a gente lembra que este é o momento da chegada do período de intensas chuvas, ou seja, elas já chegaram. Hoje está chovendo muito em Salvador. E esse período deve se estender até julho, criando-se a situação de perigo para a vida de pessoas e para o patrimônio cultural. Um levantamento recente de uso de ocupação do solo no centro antigo de Salvador mostrou, olha só esse dado, que 28% das 10.900 unidades usadas para habitação na região são construções em condições precárias, erguidas em ocupações informais em encostas, vilas e cortiços. Mas, infelizmente, é a situação do déficit habitacional, como eu acabei de falar. As pessoas não têm para onde ir, acabam invadindo esses casarões que deveriam estar muito bem restaurados, entendeu? Eles deveriam estar muito bem cuidados, porque são, afinal de contas, são parte da história da Bahia, não é mesmo? Policiais militares de diversos estados do Brasil compareceram na instalação da Frente Parlamentar em apoio ao PEC 300 na Câmara Federal. A frente tem como objetivo dar continuidade à luta para que o salário dos policiais seja equiparado ao de Brasília. Defensor declarado da aprovação da PEC 300, o deputado federal Márcio Marinho participou da inauguração da Frente Parlamentar em apoio à PEC na Câmara. Policiais de diversos estados estiveram presentes no evento e pediram o apoio da casa na questão. A frente tem como objetivo discutir o assunto em todas as esferas envolvidas, buscando um acordo. Grande deputado Márcio Marinho, sempre aí participando apoiando, né, essas atitudes, essas atividades que vão para frente aí, que melhoram a vida do trabalhador. É muito nobre essa causa de querer equiparar os salários, né? Por que não? Né? Se são todos policiais, são todos da mesma categoria. Por que não equiparar os salários aos de Brasília? Agora, 6h59. E aí, doutor fala sobre saúde de um jeito leve e divertido. Veja os destaques de hoje. Hoje, tire suas dúvidas sobre menstruação. Qual é a quantidade de sangue que uma mulher com ciclo normal libera durante um dia de menstruação? Por que os homens traem mais que as mulheres? E encontrei fotos da menina que ele estava saindo. Quando eu traía, nunca me senti culpado. Será que a ciência pode explicar? E aí, doutor? Hoje, 4h, aqui na Record. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre bullying. Você lembra que ontem o Bahia no Ar mostrou a história de uma mãe que teria sido agredida pela professora do filho? A Nete Conceição afirma ter sido estapeada quando foi ao colégio para tentar defender o filho, que também teria sido agredido pela mesma professora. Segundo a mãe do estudante, ele tem sido vítima de bullying, aquele assédio, intimidação, que tanto se tem falado ultimamente, não é? A gente vê aí imagens da reportagem exibida ontem aqui no Bahia no Ar. A criança teria discutido com a professora teria discutido com a criança porque ele teria usado alguma palavra pejorativa para uma outra colega entendeu mal, pensou que fosse com ela, aí começou aquela discussão comum, né, normal, que acontece na escola, com os colegas, com os adolescentes, que levam tudo muito a ferro e fogo, tudo muito a sério, e aí a professora, então, quis intervir nessa discussão, acabou, segundo a mãe do estudante, né, pegando a criança pelo braço, agredindo verbalmente, e aí a mãe já quis denunciar a escola como no caso a professora, né, que teria sido a autora, a agressora, a autora do assédio, a autora do bullying, né? E para que a escola, né, vamos falar agora ao vivo com um especialista nesse assunto, para que a escola e a família possam identificar as vítimas disso, que já é classificado como crime, né, como infração. O educador baiano Lourival de Paula escreveu a Cartilha do Bullying. E é com ele que a gente conversa agora. Chega mais, Lourival. Muito prazer, viu? Tudo bem, Carolina? Muito prazer tê-lo aqui no estúdio. Meu. Muito interessante essa sua cartilha. Eu estava vendo aqui antes de começar o programa, você fez tudo em forma de história em quadrinhos, né? Porque é uma linguagem mais acessível, mais fácil para os jovens, para os adolescentes? Exatamente. Antes eu quero agradecer essa oportunidade da TV Itapuã. É muito importante manifestar as consequências danosas desse fenômeno de forma clara, sem empurrar com a barriga. Bem, a ideia de colocar essa cartilha bullying
formatada em quadrinhos é exatamente essa. Que tem uma forma mais fácil, mais lúdica de acessar. E ela não é só formatada e direcionada aos alunos. Ela é direcionada ao tripé. Alunos, professores e família. Eu quero que você perceba também que ela é totalmente adaptada para as condições étnicas da Bahia. Você usou uma linguagem bem Exatamente. regional, utilizou, inclusive, deve ter utilizado do palavreado mesmo dos estudantes, dessas pessoas nessa idade, nessa faixa etária, não é? E você, Lorival, é professor de educação física, não é isso? Exatamente. Você já deve ter dado aula, ou dá aula ainda, não sei, a jovens e adolescentes. Em algum momento de sua vida. Eu acredito que porque quando eu estudava educação física na escola, que era uma matéria obrigatória, a gente sempre via, né, uma brincadeira ou outra com algum colega. Ah, porque você está mais gordinho. Ah, porque você usa óculos. Ah, porque isso, porque você não enxerga, você é cegueta, alguma coisa assim. Essa coisa do bullying, esse fenômeno, apesar de ser recente, ele acontece desde que o mundo é mundo, não é mesmo? Mas hoje as pessoas estão vendo as consequências disso. Né? As práticas violentas, as coisas que têm acontecido no mundo inteiro, que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, que foi o último caso mais chocante aqui no Brasil. E eu acredito que você deve ter visto muito, né? Exemplos de bullying na sua vida aí profissional. Exatamente. Inclusive, eu tenho que deixar claro aqui que o bullying, ele não é só manifestado da forma que foi manifestado em Realengo. Ele é silencioso. Ele é muito mais massacrante, muito mais danoso da forma silenciosa. Ele está formatando, criando monstros silenciosamente. E as instituições, as autoridades não percebem isso, os educadores não percebem isso. É um absurdo o que vem acontecendo. Eles acham que o bullying ele só é manifestado nesses momentos violentos. E não, nada disso. Ele constrói monstros, igual ao Wellington. O Wellington foi construído gradativamente. E nós temos que nos atentar para esse detalhe. O bullying não é só violência. O bullying, essa violência explícita. O bullying é uma violência silenciosa. Ele formata monstrinhos. E o que vem acontecendo no Brasil é que, agora, com a evidência que a imprensa, a mídia está trazendo, ele está sendo usado de maneira paliativa. Eu não estou vendo nenhuma medida para realmente erradicar o bullying. Se quiserem erradicar o bullying, tem que, antes de tudo, ir na ferida. E a ferida é a educação. Com certeza. Mudar principalmente... Educação de casa e educação na escola também, escola, não é, principalmente. Lorival? Como é que você, na sua cartilha, como é que você aborda isso? Como é que você faz com que... qual a mensagem que você passa para que os pais e os professores consigam identificar que aquela pessoa, que aquele cidadãozinho, na verdade, né, aquele jovem está sendo vítima ou, inclusive, vítima de bullying ou até mesmo um agressor? Porque o seu filho, em casa, pode ser um santo, não é? Pode ser o menino mais bem educado, o menino mais estudioso, mas na escola ele pode estar ferindo algum colega, não é mesmo? E como é que faz para os pais identificarem se o filho está sendo vítima ou agressor? Você foi muito feliz, Carolina. Normalmente, os pais só conseguem enxergar quando seus filhos são vítimas. Eles não conseguem enxergar quando seus filhos estão sendo agressores. Todos nós já fomos agressores, já fomos vítimas nas escolas. Antes, de maneira inconsequente. Hoje, já sabendo das consequências. Ele pode observar os seus filhos, enquanto vítimas, quando chega em casa com materiais rasgados, materiais danificados, eles podem perceber que os seus filhos estão utilizando desculpas para não comparecer às aulas, naqueles momentos próximos, eles sempre inventam uma dor de cabeça, sempre inventam uma desculpa para não frequentar a escola. Então, isso já é um sinal muito grave, muito sério, muito explícito do bullying, que está correndo bullying com essa criança na escola. Outra, a questão do agressor, os pais podem observar exatamente na forma que ele age, principalmente com ações de catástrofes, por exemplo. O Wellington, por exemplo, a mãe observou, ficou estarrecida, porque ele não interagiu de forma normal naquela tragédia das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Ele se sentia maravilhado com aquilo. A reação dele foi anormal. Então, os pais já podem observar que os filhos têm uma tendência de acessar, de assimilar determinadas emoções que não são normais. Então, nesse caso,
nesse caso, já pode começar a tomar cuidado, que ali está, com certeza, um potencial para ser um agressor do bullying. E às vezes o agressor nem percebe isso. Agora, falando da sua cartilha, né? Bullying, o terror, né? Isso é muito, muito engraçado, um texto muito bom. Eu dei uma lida antes de começar o programa, achei muito interessante. Como é que as pessoas conseguem? Deixa eu tentar mostrar aqui, para que as pessoas vejam. Essa é a capa da cartilha feita pelo professor, pelo educador Lorival. Bullying, o terror. Né? A capa mostra bem pronto, já está frisado. A capa mostra bem como é que é aí, ó. Esse primeiro aí é a vítima, não é? Os outros dois são os agressores, ou aqueles que cometem o assédio. E eu ia te perguntar como é que as pessoas têm acesso a essa cartilha, né? Os interessados, os pais, os alunos. Ela está disponível em algum lugar, em alguma escola, em alguma universidade? Porque a princípio eu dirijo as cartilhas exatamente para as escolas particulares e públicas. Quem quiser, as escolas que estiverem interessadas, podem entrar em contato. Posso passar o telefone? Pode sim, por favor. 3022 1995 ou 8855 40 27. Esses são os contatos e vai ter alguém que vai visitar essa escola. Eu acho que é uma boa, né? Até para distribuir para os colegas, para os alunos, nas escolas. Eu acho que é uma boa ferramenta para os pais, para os responsáveis e para todas as pessoas. Muito obrigada pela sua participação, viu, Lorival? Eu que agradeço. Parabéns também pela sua iniciativa, muito interessante mesmo. Eu acredito que com essa linguagem, com essas figuras, com essas imagens, a maneira acessível, né, para os estudantes, para os jovens lerem, muita gente vai conseguir aí captar sua mensagem, viu? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, muito prazer. Então, vamos a seguir, daqui a pouco o Bahia no Ar volta, vamos acompanhar as notícias do Vitória e da equipe do Bahia e vamos receber uma honra aqui no estúdio, o furacão da Copa de 70, Jairzinho. Eu vou para um rápido intervalo e volto num instante. Fica aí, hein?